E ontem o governo começou a esboçar um programa econômico focado principalmente na retomada de obras em projetos de infraestrutura para poder alavancar, inclusive, a geração de emprego no pós-crise. Seriam investimentos aí, em princípio, com prazo de 3 anos, 70 projetos envolvendo aí 30 bilhões de reais, e a infraestrutura sempre foi vista aí como uma alternativa para ampliação dos investimentos, para se corrigir, inclusive, algumas deficiências importantes que nós temos na economia brasileira. E nós vamos falar sobre isso agora com o Venilton Tadini, que é presidente da ABDIB, Associação Brasileira da Indústria de Base e Infraestrutura. Então, Venilton, boa tarde. Boa tarde, Denise. Prazer estar com vocês. Bom, antes da pandemia, o senhor já cobrava uma atuação mais firme do governo no sentido de levar adiante obras paradas, de agilizar mais os investimentos, que tudo caminhava com muita lentidão, não conseguindo alavancar a economia da forma como poderia, porque tem um potencial muito grande. Eu queria saber, da forma como o governo está começando a desenhar, o senhor vê o encaminhamento correto? Olha, sem dúvida alguma, é preciso pensar não só nesse momento de retração da economia em função da fase aguda de isolamento, mas também na perspectiva de retomada de crescimento. Eu acho que é inequívoco, dado a estrutura que nós temos de taxa de juros, que não é só a taxa de juros que vai fazer com que a gente saia dessa situação para retomada de crescimento. A gente tem visto exemplos no mundo que tem colocado, inclusive, a taxa de juros chegando a patamares negativos. Pelas expectativas que temos e projeções, devemos chegar até o final do ano com uma taxa Selic ao redor de 2%. E aí o receio que se tem é que se caia num processo virtuoso de depressão que faça com que a gente venha até ter deflação. Ter deflação com um número elevado de desemprego é muito mais preocupante nesse momento do que efetivamente nós termos salgado um pouco a mão no gasto, que tem que ser feito com critério, com racionalidade, para que a gente tenha os efeitos sobre o produto de maneira adequada, porque senão ficará muito difícil sairmos dessa crise na situação de recessão do nível que ela pode chegar. É só ver o exemplo da China, no último trimestre, quase 7% de PIB de queda, e lá tem outros instrumentos para fazer a retomada de crescimento. Então, é bem-vindo, nesse momento, se pensar num bloco de investimentos, e chama atenção, quando você tem um problema crônico de demanda, e agora junto com uma restrição de oferta também, é evidente que as dificuldades para a iniciativa privada, que está lutando para sobreviver, é importante, é imperioso que também o Estado venha a cumprir o seu papel na sinalização de projetos relevantes para a retomada do crescimento. Agora não é hora, efetivamente, de pensarmos numa rigidez de natureza fiscal, dado que nós temos uma situação de excepcionalidade. É um caso clássico para mantermos o nível de renda e emprego, para que possamos retomar o crescimento no momento seguinte. Agora, a ABDIB já fez vários estudos, levantamentos do potencial de investimentos e de projetos na área de infraestrutura aqui no Brasil. O governo está falando em 30 bilhões. Como é que fica essa projeção diante das expectativas do próprio setor? Veja bem, esse número, pelas informações, inclusive, que tivemos uma videoconferência com o ministro Tarcísio, está se referindo basicamente ao Ministério da Infraestrutura. Aí, pelas informações que temos, serão verificadas oportunidades como o Ministério da Energia, como também outros segmentos de atividade e também auxiliar em próprios projetos dos entes subnacionais. Nós temos um grande veio que é importantíssimo que seja atacado nesse momento, que é a área de saneamento. Precisamos urgentemente aprovar o marco regulatório que está em discussão no Senado, para que nós tenhamos efetivamente a capacidade de tirarmos o Brasil de um atraso estrutural na área de coleta e tratamento de esgotos. Isso é fundamental, inclusive, no momento de recuperação de um problema que afeta a saúde pública, que tem afetado efetivamente os menos
os mais vulneráveis nesse momento. E é um programa que hoje nós investimos cerca de 12 bilhões no saneamento. Isso pode alcançar cerca de 30, 35 bilhões ao ano. As estimativas é que nós precisamos, para a universalização, chegarmos a 500 bilhões de investimento nos próximos anos. Então, é fundamental que tudo isso seja devidamente pensado, bem estruturado, para que não repitamos os erros do que aconteceu no PAC. Os projetos têm que ser articulados a energia com a área de logística e infraestrutura, com a inserção do país em termos de competitividade no cenário internacional, para que, de fato, nós tenhamos uma estratégia de desenvolvimento sustentável. Nós temos, nesse momento, por uma diversidade estrutural, uma diversidade conjuntural, poder resolver um problema estrutural de falta de uma estratégia de desenvolvimento, claro, nos projetos de infraestrutura. E, sem dúvida nenhuma, que a iniciativa privada vai participar desse esforço. O problema é que, nesse momento, na largada desse programa, é absolutamente fundamental que as empresas do segmento mantenham seus empregos e a sua capacidade financeira, antes de mais nada. Com quedas de demandas muito substantivas, vai ser difícil lançar novos editais, vai ser muito difícil se estabelecer os critérios de retorno e a segurança que seja necessária para que se invista maciçamente pela iniciativa privada. Agora, não há dúvida que, no momento adequado, a partir do passo inicial, e a gente sair dessa crise com uma estrutura de renda e emprego equilibrada, sem dúvida nenhuma, a iniciativa privada irá dar sua contribuição em setores que já têm participação elevada, como a telecomunicação, como o próprio segmento de energia, a parte de rodovias, agora de ferrovias, portos, aeroportos e assim por diante. Agora, havia um questionamento com relação ao orçamento previsto para este ano para a área de infraestrutura, não é? Apesar dos índices muito baixos de investimentos que a gente tinha até na aferição do PIB, o governo estava contendo despesas, né, segurando, exatamente para tentar viabilizar um ajuste mais sério das finanças públicas. E agora, o momento é totalmente diferente. Como é que seria o orçamento ideal para se fazer frente, inclusive, aos danos provocados pela pandemia? Olha, nós temos o orçamento de guerra recentemente aprovado, que são cerca de 600 bilhões. Nós, efetivamente, temos que entender que, dependendo das circunstâncias, nós temos que estabelecer um programa de renda mínima para que nós tenhamos uma sustentação, uma rede social, para que a gente possa retomar o crescimento. Nós temos que entender que o país é extremamente desigual em termos de distribuição de renda, nível pessoal e regional também. Então, não cabe uma solução ortodoxa nesse momento. Nós temos que dar amparo, nós podemos chegar a 18, 19 milhões de desempregados, nós podemos chegar com quase 60 milhões na linha de pobreza. Não dá para brincar com esse tipo de coisa, né? Obviamente, com o nível de capacidade ociosa e com a retração da atividade econômica, e repito, com a taxa de juros projetada a 2% até o final do ano, não vejo problema em se financiar bons projetos de infraestrutura, e nós temos um ministro muito competente, nós acreditamos numa recuperação do Estado na sua qualidade de investir, sempre sendo parcimonioso no custeio e sim fazendo investimentos que têm efeito multiplicador importante. Então, a relação dívida-PIB, ela não deve ser vista só do ponto de vista do numerador. O denominador produto, ele tem que crescer, porque dependendo da queda que ele tenha, a gente vai estar complicando o nosso problema mais à frente, entrando numa depressão e deflação. E esse é um quadro tão complexo quanto o combate à inflação. Nós conversamos com Venilton Tadini, que é presidente da ABDIB, Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base. Doutor Venilton, muito obrigado, uma boa tarde. Olha, eu que agradeço a todos os ouvintes, aqueles que nos acompanham, saúde a todos e obrigado pela oportunidade. Obrigada.